Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Nós vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a carreira de juiz do trabalho. Você vai ver que vocação, muito estudo e sensibilidade são essenciais para o exercício da profissão. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de um caixa e de um gerente de supermercado vão ser respondidas por um magistrado de Taguatinga, no Distrito Federal. No Paraná, as ações artísticas do TRT para incentivar as conciliações em processos trabalhistas. E, em Minas Gerais, você vai conhecer a história de um analista judiciário que se dedica à literatura nas horas vagas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornada. Muito estudo e determinação. Quem quer ser juiz do trabalho deve saber que a profissão exige bastante esforço. Além do curso de Direito e de aprovação em concurso público, é necessário ter vocação e sensibilidade. Os desafios da carreira você acompanha na reportagem especial de Gisele Mourão. Quem quer se tornar juiz do trabalho sabe que o caminho é longo e muito difícil. Elisa Tavares estudou durante 5 anos para realizar o sonho de ser juíza. Ela dormia apenas 5 horas por dia para conseguir estudar e trabalhar. Pretendo direcionar minha vida no sentido da magistratura do trabalho, que mais do que um amor, é um verdadeiro sacerdócio, uma entrega. Eu me entreguei nos estudos e estou certa de que tenho de me entregar ainda mais na profissão. Os concursos para juiz do trabalho no Brasil são compostos por 5 fases. A primeira é a realização de uma prova escrita, com mais de 100 questões. Nessa etapa, o candidato deve responder sobre diversas áreas do direito. Já a segunda fase é uma prova dissertativa, com foco maior no direito do trabalho. Na terceira etapa do concurso, é disponibilizado um caso para que o candidato analise e faça uma sentença. O objetivo é demonstrar habilidade para uma das principais atividades práticas do juiz. A quarta fase é a última etapa eliminatória, com uma prova oral, em que 3 examinadores avaliam o desempenho do candidato. Por fim, a quinta etapa é classificatória. São analisados títulos acadêmicos e profissionais do candidato. Aprovados no concurso, os candidatos que agora são juízes passam por um período de capacitação nas escolas. Então, um período de capacitação que, para a Justiça do Trabalho, começa na Escola Nacional e termina nas escolas regionais. O prazo aqui na Escola Nacional é de 5 semanas e nas escolas regionais são mais 60 dias. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho é a primeira escola do país destinada a regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira de juiz no Brasil. Durante o ano, são realizados de 2 a 3 cursos para ingresso na carreira, com cerca de 60 juízes de várias regiões do país. Mas, além de muito estudo, é preciso ter vocação, ou seja, querer verdadeiramente seguir a carreira. Eu acho que o magistrado, ele tem que ter vocação, ele tem que saber dos seus deveres para depois reivindicar direitos. O magistrado que não assume os seus deveres de ou de fornecer uma prestação jurisdicional rápida e de qualidade e que vê na magistratura apenas um bico, esse realmente ele poderia fazer um exame de consciência e um favor à sociedade deixando a magistratura.
Depois de todas as fases do concurso e do curso da ENAMAT das escolas regionais, o juiz começa a julgar processos na prática. Durante toda a carreira, o magistrado vai ter que solucionar conflitos trabalhistas, onde empregados e empregadores querem resolver os próprios problemas. E por isso o juiz deve decidir da melhor maneira possível. Apesar do grande volume de processos, a Justiça do Trabalho é considerada a mais célere do país. A Justiça do Trabalho é composta por varas, TRTs e a instância máxima da Justiça Trabalhista, o TST. Assim que o candidato é aprovado no concurso, ele se torna juiz substituto. Logo depois é promovido por antiguidade ou merecimento ao cargo de juiz titular. O magistrado também pode se tornar desembargador em tribunais regionais do trabalho. Magistrado por vocação, o ministro do TST, Alexandre Agra Belmonte, estudou muito para chegar ao cargo atual. Entrou na faculdade de Direito aos 18 anos, foi advogado e passou em primeiro lugar no concurso para juiz. Se tornou ministro e é apaixonado pela profissão. Depois de conquistar o posto máximo da Justiça do Trabalho, o ministro ressalta que é necessária muita cautela na hora de julgar cada ação. Para mim foi muito gratificante. Realmente foi gratificante, era uma coisa que eu almejava. Quando você é juiz em primeiro grau, as suas decisões elas são muito particularizadas, elas são locais, você acha que está resolvendo o problema de todo mundo, na verdade não está, você está resolvendo um determinado processo. Quando você vai ao tribunal, segundo grau, você já começa a ter uma percepção diferente, ou seja, a percepção de que a tua decisão ela vai impactar no local, naquela região. Né? A tua decisão realmente é impactante para aquela região como um todo. E quando você chega ao TST, você percebe que a sua decisão ela é impactante a nível nacional. Ou seja, o que você fizer aqui vai ter uma reflexão em todos os estados brasileiros, vai ter um impacto no empresariado, vai ter um impacto em todos os trabalhadores. Então, realmente, a sua responsabilidade ela acaba sendo maior. Né? Você pondera muito quando você dá uma determinada decisão. É aquele tal negócio, um determinado valor pode fechar uma empresa. De acordo com o ministro, para ser um bom juiz também é necessário ter sensibilidade. Uma vez um senhor com 92 anos, coitado, tinha o mal de Parkinson e ele andava todo curvado. E eu vi que aquele senhor não tinha condições de ser ouvido lá na junta, né? Então eu fui até a casa dele, levei na época os classistas, porque a junta tinha que se reunir. Então fui eu, os classistas, o secretário de audiência, com a máquina de escrever na época, né? E tomamos o depoimento dele, que foi até fundamental para poder resolver a controvérsia. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Campinas aumentou para R$10 mil o valor da indenização por danos morais a ser paga a um trabalhador. A empresa onde ele trabalhava foi condenada por instalar câmeras nos banheiros masculinos dos funcionários. O juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bauru havia arbitrado a indenização em R$ 6.700, mas o TRT aumentou o valor pela gravidade do caso. O TRT de Goiás reconheceu rescisão indireta de trabalhador da empresa Carvalho e Pinheiros, da zona rural de Inhumas, que manipulava cartões de ponto com o objetivo de burlar o direito dos trabalhadores às horas extraordinárias. O tribunal entendeu que o empregador extrapolou o dever de administrar a prova em relação à jornada de trabalho e concluiu que a conduta é grave o bastante para justificar a ruptura contratual. A Justiça do Trabalho no Piauí proibiu a Prefeitura de Teresina de contratar uma organização social para a gestão e execução dos serviços nas unidades de pronto atendimento, UPAs, e nas unidades básicas de saúde do município. A pena para o descumprimento da decisão é de multa no valor de R$ 500 mil, acrescida de multa de 10 mil por cada dia de vigência da contratação irregular. A decisão foi tomada para impedir a contratação de terceirizados pela organização social, o que caracterizaria descumprimento do termo de ajuste de conduta firmado com a Prefeitura em 2010.
Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do caixa e do gerente do supermercado. E as dicas para evitar problemas na coluna para trabalhadores que passam muito tempo de pé. Nós voltamos em instantes. A página do Facebook do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região dá dicas de onde o trabalhador pode conseguir gratuitamente orientações sobre direitos trabalhistas. Quer saber mais? Acesse www.facebook.com/TRT Mato Grosso. A legislação trabalhista é tema de interesse de patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, você vai conhecer algumas dúvidas de um caixa e do gerente do supermercado. Para responder às perguntas, nós convidamos um juiz de Taguatinga, no Distrito Federal. Acompanhe. Qual a jornada máxima de um caixa de supermercado? A jornada máxima prevista na lei seria de 8 horas, com possibilidade de realização de horas extras, até um limite de 2 horas por dia. Isso depende muito também se essa jornada dela não está flexibilizada, porque muitos trabalhadores não trabalham aos sábados e fazem uma jornada compensada durante a semana, utilizando-se de compensação ou de banco de horas. Mas o ideal é que se permita que o trabalhador só fique no máximo 8 horas por dia de jornada trabalhando. Se o operador de caixa gerar um erro, um procedimento errado, isso causar um prejuízo para a empresa, o supermercado pode descontar a diferença do funcionário? A previsão da lei é que os descontos que sejam realizados no salário do trabalhador ocorra por culpa ou por dolo. No caso, se ocorrer uma previsão no contrato para que ele, agindo com negligência, tenha recebido valores e tenha repassado de forma indevida para o seu usuário do supermercado, é possível sim que ocorra esse desconto, mas é preciso ter um pouco de cautela na realização desses descontos, porque muitas vezes o empregado não tem culpa pelo ocorrido. Chegou a hora de conhecer projetos e iniciativas dos tribunais para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. É o JT em ação. A população de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, não precisa mais percorrer 200 quilômetros até Barreiras para ajuizar um processo trabalhista ou participar de audiências. Acaba de ser inaugurado na cidade o posto de atendimento avançado da Justiça do Trabalho. O TRT da Paraíba inaugurou as novas instalações da Biblioteca Sociólogo Odilon Ribeiro Coutinho. O setor vinculado ao Serviço de Documentação e Arquivo do Tribunal funciona no pavimento térreo do edifício sede do Regional, com um acervo de mais de 8.000 livros, como obras jurídicas com ênfase ao direito do trabalho. A biblioteca fica aberta ao público de segunda a sexta-feira. Servidores do TRT da 2ª Região, em São Paulo, participaram de um curso de gestão ambiental para aprenderem a identificar a presença de substâncias perigosas à saúde humana e ao meio ambiente em processos de fabricação de eletrodomésticos, equipamentos de informática, telecomunicações e demais produtos eletroeletrônicos. Após o curso, ao adquirir produtos para o tribunal, os servidores estarão aptos a identificar se a quantidade de substâncias perigosas nos equipamentos está acima do limite de segurança. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre um problema que afeta milhares de trabalhadores, principalmente aqueles que ficam muito tempo de pé, as dores na coluna. Elas podem ser evitadas com cuidados simples. Veja só. Olá, me chamo Saulo Ribeiro, sou fisioterapeuta e vou falar um pouco dos problemas posturais que ocorrem em grande parte dos trabalhadores. Estamos aqui hoje com um vendedor. Qual é o seu nome? Adriano. Saulo, você pratica alguma atividade fora do horário de trabalho? Olha, Saulo, não vou mentir para você. A única atividade que eu pratico no momento é o exercício de correr dentro da loja, né? Isso, realmente. Correto. Porque justamente um dos fatores que predispõe às dores nas costas, como você sente dor no trapézio, também dor na lombar? Sinto bastante. Sente bastante, né? Um dos principais indícios, a falta de exercício físico e principalmente fortalecimento aliado a uma postura, como a fraqueza da musculatura abdominal e a fraqueza da musculatura das costas, principalmente lombar, dorsal, da parte posterior e da parte anterior,
do tronco funcionam como musculaturas estabilizadoras e, aliados à má postura com desequilíbrio dessas musculaturas, irão gerar essas dores, pois gerar uma sobrecarga e aumento da tensão na região lombar, tanto também como no trapézio, gerando as dores. Vamos demonstrar pra gente como é que funciona o seu dia a dia, como se fosse agachar para pegar uma caixa. Nós pegamos uma caixa, né? Digamos que isso aqui é o calçado para o nosso cliente. Correto. Sentamos ao lateral do cliente, né? Correto. Ajoelhamos, né? Com a postura, para sempre, eu penso, para sempre manter as nossas costas sempre retas, né? Para evitar mais as dores. Fazemos essa posição. O que costumamos ver geralmente é pessoas simplesmente flexionando o tronco para agachar e pegar um objeto no chão. Sim. E o que você demonstrou pra gente é uma postura correta, de você agachar, ou até mesmo apoiar, só que sempre trazer a caixa para perto de você e voltar. Agora eu queria que você demonstrasse como pega um objeto no alto, um objeto muito alto. Se você quisesse pegar e demonstrar para o cliente, como é que você faria? Olha, Saulo, primeiramente a gente na hora da pressa, né, a gente não pensa na hora, Correto. Só pensa em tratar o cliente sempre bem, né? Faço um jogo de basquete aqui rapidinho. Correto. E ofereço ao cliente o nosso produto, né? Correto. A gente sabe, né, a correria do dia a dia proporciona isso, mas o ideal mesmo seria você não forçar, não fazer sobrecarga, tanto da lombar quanto da ponta dos pés e do ombro, né? O correto seria, quer pegar um objeto no alto? Sempre faça uso, como nós temos exemplificado aqui, de uma escada. A escada que vai permitir que você pegue um objeto mais no alto. Sempre estabilize, também tenha cuidado onde você vai apoiar, sempre boa postura, estabilizando as costas. Pegue o objeto, estabilize, sempre traga o objeto junto ao corpo para evitar desequilíbrio, objeto junto ao corpo, estabiliza e desça. Isso é prevenir algumas dores, gerar também as sobrecargas que são geradas com esse esforço que você demonstrou pra gente. É uma dica. E também outra dica que você pode fazer, que eu tenho para você, quando você for subir para o estoque e descer muito rápido, sempre sempre na ponta dos pés, pulando degraus, né? A gente sabe que isso sempre ocorre. Tenta ir de um ritmo um pouco menos rápido, pois você pode acabar tropeçando e também essa sobrecarga de sempre ficar na ponta dos pés correndo não é bom. Os exercícios que a gente chama de ginástica ou cinesioterapia laboral são exercícios realizados dentro do ambiente de trabalho. São rápidos, de 5, 10 minutinhos, caso for preciso, que você vai, além de trabalhar essas musculaturas que são pouco trabalhadas, você vai aliviar a tensão de musculaturas que são muito trabalhadas. Sempre deixe os pés alinhados, isso, sempre paralelos, não deixe eles muito rodados. Isso. Você vai pegar a sua mão e esticar. Isso, ó, sempre reto. Respire, expire. Alongou um lado, sempre faça do outro lado. Alongou o outro lado. Pegue todos os dedos, incluindo o polegar, que ele geralmente fica de fora. Pegue todos os dedos. Permaneça por 30 segundos. Agora você vai alongar os extensores, já alongou os flexores. Sempre das duas mãos. Isso. Agora você vai alcançar a ponta dos pés. Mesmo se não alcance, você mantenha lá 30 segundos, relaxe e tente alcançar a ponta dos pés. Não se esqueça da respiração, que é muito importante. Alongou. 30 segundos, cada movimento é o ideal. No próximo bloco, a arte de conciliar. Fórum Trabalhista de Curitiba vira palco de concertos de harpa, piano, violão e canto coral. E no quadro Jornada Extra, você vai conhecer um servidor que se dedica à literatura nas horas vagas. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos até o Paraná? Lá, a música e a arte têm sido aliadas no esforço de conciliação dos conflitos trabalhistas. Em ocasiões especiais, o Fórum Trabalhista de Curitiba vira palco de concertos de harpa, piano, violão e canto coral.
Uma ideia que é sucesso de público. O crescente número de processos e a dificuldade de julgar todos os litígios é um dos temas mais inquietantes hoje no judiciário brasileiro. Na Justiça do Trabalho não é diferente. Quanto tempo vai demorar até que se encontre uma solução para cada um dos processos? O trâmite pode ser longo e a resposta para esta pergunta não vem só do judiciário, mas depende também e muito de atitudes e decisões das pessoas que estão deste lado do balcão. Sabendo que o estado de espírito de quem comparece a uma audiência é decisivo para resolver ou não um conflito, o Tribunal do Trabalho do Paraná decidiu inovar e deixar o ambiente mais leve. E para isso, a saída foi recorrer à arte e à música. Houve dias em que quem chegasse distraído no Fórum Trabalhista de Curitiba podia imaginar que errou o endereço, entrando em uma galeria de arte. Já na entrada, painéis provocavam a imaginação do visitante, estampando fotografias de viagens ao redor do mundo. Um pouco mais adiante, pinturas de uma funcionária pública despertavam a atenção, colorindo o ambiente. Esses corredores normalmente são marcados pela pressa do entra e sai das audiências. Diante das belas imagens, não tem como não desacelerar um pouco. E se a pessoa tem um tempinho, a parada é quase obrigatória. Afinal, o show é bom e é de graça. Em outro momento, a música ao piano em 4 mãos deixa o ambiente mais descontraído. Pouco depois de ouvir música, essas pessoas vão entrar para audiências na Justiça do Trabalho. Difícil não serem contagiadas positivamente. E realmente surpreendeu, muito interessante, quebrou bem a rotina, quebrou todo o protocolo do Justiça do Trabalho. E a hora que você chega aqui tem realmente uma música tocando, eu realmente senti bem mais leve aqui, um clima bem gostoso. Tudo que dá alegria ao coração e aos olhos contribui para que as pessoas se desarmem e que tenham um espírito realmente de conciliar. A julgar pelo sucesso de público e crítica, convocar a arte para ajudar nas semanas de conciliação do TRT do Paraná é uma ideia que veio para ficar. Chegou a hora de fazermos uma viagem no tempo. Você já ouviu falar da Lei Celerada? Criada em 1927, ela foi usada pelo governo brasileiro para reprimir grupos ideológicos. É o que você acompanha agora no quadro Memória JT. 1927, ano de criação da Lei Celerada, que inibia a formação de grupos de manifestantes contrários ao governo. A legislação foi elaborada para limitar as ações de partidos, sindicatos e organizações ligados à esquerda e aos movimentos operários. Os crimes ideológicos passaram a ser inafiançáveis. A lei proibia ainda a publicação de qualquer material de conteúdo tido como revolucionário. Com isso, a imprensa perdeu a liberdade de publicação. Com a justificativa de ameaça à ordem pública, o governo determinou ainda o fechamento de sindicatos e colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. A Lei Celerada durou até 1930, ano do fim do mandato do então presidente Washington Luiz e da chegada de Getúlio Vargas ao poder pela Revolução de 1930. No próximo programa, você vai ver que em 1928, o Conselho Nacional do Trabalho passou a ter um novo regulamento. O quadro Jornada Extra mostra atividades de magistrados e servidores da Justiça do Trabalho nas horas vagas.
Hoje você vai conhecer um servidor do TRT de Minas Gerais que é apaixonado pela literatura. É no escritório montado no apartamento que o servidor Henrique passa boa parte do tempo livre. É um tempo em que eu me dedico a uma atividade que me dá muito prazer, né? E que é um tempo em que eu faço algo que eu acho que me realiza plenamente. Eu acho que esse trabalho que eu faço por prazer é algo que me completa. Quando não está no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, o analista judiciário se dedica à literatura. Eu sempre quis escrever, foi um sonho que eu sempre tive e sempre dediquei uma parte do meu tempo à literatura como leitor e como escritor, escrevendo contos, poesias, né? Em algum momento eu escrevi algumas peças também, eu tinha um grupo de teatro. Seja no blog, com a postagem de contos semanais ou na criação de textos para publicação em livros, Henrique sempre está ligado às letras. E os projetos não param por aqui. O novo desafio é um livro infantil, com textos e ilustrações do próprio servidor. Eu cheguei a começar uma faculdade de artes plásticas, que eu tive que abandonar em função do tempo, né? E desenhar também algo que eu faço assim como uma terapia, que me ajuda muito a relaxar, a descansar. Eu tinha já o trabalho escrito, né? Já tinha a história infantil escrita e eu decidi partir para a ilustração desse trabalho. A atividade extra já rendeu bons resultados. Já foram 3 contos premiados. Os textos integram livros. O bacana, eu acho, de escrever é que você tem a possibilidade de ter a interlocução com o leitor. E quando você tem esse resultado, o resultado de um concurso, você sabe que as pessoas olharam o seu trabalho e compartilharam talvez do sentimento que você teve no momento que escreveu. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!